Bom, então vamos hoje para a nossa aula de quarta-feira, que começa com a aula de português, página 95 a 97. Bom, a nossa aula de hoje é uma interpretação de texto. O texto é O Cão e o Osso, o texto é pequeno, possui uma moral de história porque é uma fábula, né? Onde os animais, eles têm características dos humanos. E a história sempre traz pra gente alguma coisa para nossa vida. E aqui tem o vocabulário, ó. Se vocês observarem, as palavras diferentes que aparecem lá no texto, elas vão sair aqui no vocabulário com o significado delas. Depois da leitura, você vai fazer aqui o exercício 1. E aí você vai pintar, escolhe uma cor, vamos, por exemplo, no verde. Você vai pintar todas as letras da palavra ganancioso. G, o A, o N, o A, todas as letras. Depois muda de cor, pinta todas as letras da palavra voraz. E depois pinta todas as letras da palavra suculento de uma outra cor. A número 2 está perguntando qual é o antônimo da palavra voraz. Vamos lá. Qual que é o significado da palavra voraz? Comilão. Então, não pode ser comilão, porque o antônimo é o contrário de voraz. Feroz é algo bravo, não tem nada a ver com comida ou que não come. Então, o contrário seria enfastiado, ou seja, tá cheio, não quer comer mais nada. A número 3, você vai completar com as palavras do vocabulário, porém, tem que encaixar corretamente nas frases. Página 97. Interpretação. Por que o cão mostrou-se ganancioso? Você vai responder. Na número 2, na sua opinião, o que é ser ganancioso? Então, você vai ver que aqui no vocabulário tem o significado e você vai falar para você o que é ser ganancioso. É resposta pessoal. A número 3 também. Qual da parte da história que você achou mais interessante? Você vai ler a história de novo. Na 4, comente sobre algum fato que você observou em que existia ganância. Bom, aqui pode ser uma resposta pessoal, então pode ser algo relacionado à sua vida, a algum momento que você viveu. Você acha que a pessoa foi gananciosa? Por exemplo, um almoço lá na sua casa, alguém queria comer mais do que já estava cheio, queria mais. Então, você vai procurar saber um fato da sua realidade que foi de ato ganancioso. Na número 5, volte ao texto O Cão e o Osso e escreva uma moral para a fábula. Você vai pensar qual seria uma moral. Aqui nós temos uma, ó. Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Você vai pensar em outra moral, outra lição que a gente pode tirar para nossa vida desse texto. Aí você vai tirar uma outra moral, tá bom? Aqui na número 6, o que realmente a fábula queria transmitir? O que você acha que essa fábula queria ensinar de fato para nós? Aí é uma resposta pessoal também. Aqui, ó, é basicamente respostas pessoais que você vai retirar do que você pensa sobre a história e sobre a moral da história para nós. Bom, então nós vamos para a nossa aula de inglês. A nossa aula de inglês hoje começa na página 37, nós vamos aprender sobre os meses do ano. Então, agora nós vamos ver o vídeo com o nome de todos os meses do ano para depois fazermos as atividades. January, Janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro, December, dezembro, Então, agora vamos lá. Aqui, o que está perguntando?
When is your birthday? Qual é o seu aniversário? Você vai vir aqui e vai marcar. O meu é dia 6 de janeiro. E aí eu vim aqui e marquei, ó. 6 de janeiro. Agora, depois, você vai pegar aqui, ó. Tá pedindo aqui no exercício de baixo para você marcar de brown, ou seja, de marrom, o aniversário do father, que é do papai. Você vai lá marcar. Por exemplo, do meu pai, é dia 18 de janeiro, marquei. E o da minha mãe, dia 16 de janeiro, marquei. Tio, do meu pai é 25 de julho, você vai marcar. De que cor? Marrom. E o da mamãe, laranja, que é o orange, certo? Aqui na página 38, nesse exercício, tá pedindo pra gente praticar, ó. Let's practice. Ou seja, você vai completar os meses do ano. Nós já treinamos as pronúncias dos meses, agora vocês vão desenvolver a escrita, né? Então, olha só, você pode voltar aqui para conferir as letras, se você tiver alguma dúvida, e pode escrever, certo? Aqui embaixo, tá pedindo pra gente organizar. Os meses estão bagunçados, tá vendo? Todos eles estão bagunçados. Nós sabemos, então, que a ordem é January, depois February, depois March, depois April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, você vai colocar na ordem. Aqui, nesse exercício, o que você vai fazer? Tá perguntando, is your birthday? Intervene you friends. Olha só, tá falando aqui qual é a data do seu aniversário e a dos seus amigos. Pergunte aos seus amigos. Aí, o que acontece? Como nós não podemos perguntar aos nossos amigos, pode perguntar alguém que tá na sua casa, não tem problema. Na número 3 aqui, ó. When's your birthday? How old are you? O que significa? Quando é o seu aniversário e quantos anos você tem, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui o meu aniversário e o mês. Aqui nessa pergunta, tá perguntando, ó. It is in, você faz aniversário em que mês? Aí você vai escrever em inglês, o mês. Aqui tá perguntando a sua idade. I am, ou seja, eu tenho. Se você tem 8 anos, você coloca 8 anos de idade. Mesma pergunta daqui de cima. Tá colocando para você responder aqui. Ó, essa aqui você vai escolher o nome de alguém, pode ser de seus amigos ou da sua família. O nome vai colocar a data de aniversário da pessoa e aqui a idade. Então, aqui, ó, data do aniversário e a idade da pessoa, certo? Nome, data de aniversário e a idade. Aqui embaixo, no exercício 9, você vai fazer uma lista dos seus sonhos, dos seus desejos, tá? Tia, quais são os meus desejos? My wish list, ou seja, minha lista de desejos. Então, o que você vai colocar? Ah, o meu sonho é um celular novo, um patinete, uma boneca ou um carro. E a lista dos meus amigos. Posso, tia, colocar os desejos da minha mãe? Pode, não tem problema. Ainda mais a nossa mãe, que é a nossa melhor amiga. Então, pode colocar sim, tá bom? Então, aqui a sua lista de desejos. Tia, eu posso escolher só 2 coisas? Pode. E para o seu amigo que você escolheu para responder os desejos, certo?